Boa noite, pessoal. Começa agora a live Amamentação, tudo que o estudante de medicina precisa saber. Eu sou Átila, coordenador de Relações Internas do Connect, e hoje eu vou estar com a doutora Márcia Misrai, pediatra e coordenadora do serviço materno-infantil do Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora. Vocês já podem clicar aqui no aviãozinho, tá? Para compartilhar. Compartilhe com os três primeiros contatos, tá bom? Vamos. A Gabi tá falando: oi, Gabi, tudo bem? Estamos aqui esperando a doutora Márcia entrar. Doutora Márcia, como eu falei, doutora Márcia Misrai, ela é pediatra e coordenadora do serviço materno-infantil do Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora. Vai ser um prazer contar com ela hoje aqui nessa live, que o título da live, mais uma vez, é Amamentação, né? Tudo que o estudante de medicina precisa saber. Oi, Gustavo. Gustavo entrando. Gabi, Gustavo, quem puder, já vai compartilhando aí a live. Já já a doutora Márcia chega. Perguntas, pessoal, podem mandar por aqui, tá bom? A gente vai responder as perguntas na medida do possível. Greg entrou. Bem-vindo, Greg. Tá dando pra ouvir direito, pessoal? Vocês conseguem ver? Estamos só esperando a doutora Márcia entrar. Olá, olá. Bem-vindos quem está entrando agora. Estamos esperando a doutora Márcia Misrai entrar. A doutora Márcia é pediatra e coordenadora do serviço materno-infantil do Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora. Olha só. Bora. Gente, vão compartilhando a live, tá bom? Aqui tem o nosso aviãozinho. Clica nas três primeiras. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite, tudo bom? Muito obrigada por esse Tudo convite. ótimo. Que coisa boa você tá aqui conosco, viu? Obrigado por ter sido tão receptiva com esse nosso convite. Convite do Connect. Para quem não sabe, o Connect é o primeiro congresso internacional dos estudantes de medicina da UFMG. Então, a gente está aí tentando ser o mais inovador possível, trazendo várias vertentes e, claro, ajudando na formação médica também. Né, doutora Márcia, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. Assim, eu fiquei muito feliz. Falar sobre amamentação é uma coisa que eu adoro. Agosto é o mês da amamentação, né? O agosto dourado. O meu filho também estuda medicina, então trabalhar com vocês, estudantes de medicina, eu sinto como se eu estivesse fazendo pelo meu filho também. Fico muito feliz. É verdade, né, professor? Eu acho que qualquer tentativa de aumentar o ensino médico e deixar ele de forma mais dinâmica, né, nessa vertente nova da era digital, com lives e videoaulas, a gente ter esse contato mais perto facilita o aprendizado, né, não? Com certeza. Vamos ver o que a E gente é consegue falar, o que a gente consegue passar para vocês. Eu espero que tenham muitas perguntas, que a gente consiga dar conta de tudo aqui, Átila. Vamos embora. Tomara, tomara, pessoal. Pessoal, só para lembrar, falar para vocês que no final da nossa live hoje nós vamos estar. A gente vai dar uma surpresinha para vocês, tá? Uma surpresa temática, tá muito legal. Eu adorei quando eu vi. O pessoal caprichou na elaboração do material. Então, fiquem até o final que a gente vai dar a pista ao fim, tudo bem? Pessoal que está entrando, essa é a doutora Márcia Misrai. Ela é pediatra e coordenadora do serviço materno-infantil do Hospital Albert Sabin, lá em Juiz de Fora. Nós vamos estar dando início à nossa live agora, em comemoração ao Agosto Dourado, né, que é o mês da amamentação. Doutora Márcia, você pode falar um pouco mais para a gente sobre esse mês? Agosto sempre foi o mês em que foi comemorada a amamentação. Começou com a Semana Mundial do Aleitamento Materno, por uma iniciativa não só da rede americana, ibero-americana de bancos de leite, mas também da UABA, né, que é responsável por todos os eventos de amamentação, que é sempre na primeira semana de agosto. Nessa semana, pelo mundo inteiro, todos os países se envolvem em divulgação da amamentação, com trabalhos, com reunião de mães, com vários eventos. E aí veio a ideia
de que, como o leite é o alimento padrão ouro para os bebês, de transformar o mês inteiro de agosto no agosto dourado. E aí a gente faz palestras e eventos e participa de atividades científicas como essa, durante todo o mês. É um mês assim, de muita felicidade, em que a gente lembra as pessoas, lembra os profissionais de saúde também, né? A importância do aleitamento materno. Porque, infelizmente, Átila, a gente ainda tem muitos colegas que não acreditam, que não indicam, que orientam as mães quando elas saem da maternidade, que elas já deem um complemento para o filho delas, que não colocam no peito na sala de parto. Então, isso tudo faz parte de todo um processo de humanização que é muito importante para que a gente já se conscientize. E quanto mais médicos, independente de serem pediatras ou obstetras ou não, se conscientizarem disso, mais a gente dissemina essa ideia. Com certeza, doutora. A gente tem contato durante o percurso do ensino médico na faculdade com ambulatórios e com materiais teóricos mesmo que abordam isso. E a gente começa a imaginar, né, o que faz um médico indicar uma fórmula ou outra, em vez de indicar o aleitamento materno, né? E a gente sabe da importância do leite, né? O leite, ele atende necessidade nutricional, metabólica, imunológica, né? E além de ser uma fonte psicoafetiva, né? De contato com a mãe e o filho. A senhora tem alguma vantagem para comentar um pouco do leite em si? Você já falou, né? Todas essas vantagens. E eu gosto muito, assim, de destacar essa parte afetiva emocional, porque alguns estudos mostram que a primeira forma de prevenção da violência é o contato olho a olho da mãe com o bebê após o parto, naquele contato pele a pele, que a gente faz tanto na cesárea quanto no parto normal, e a partir desse contato olho a olho, o contato com o peito. Então, assim, além de tudo, ainda é uma forma, né? A gente aproveita essa primeira gota de colostro para colonizar o trato gastrointestinal dos bebês com as boas bactérias da mãe, o contato pele a pele com as boas bactérias da mãe. Então, esse bebê, ele passa a ser colonizado com tudo de bom que a mãe tem. E o aleitamento materno, nesse momento, que a gente sabe que o bebê não vai sugar efetivamente, mas ali, ajuda a mãe a não ter hemorragia no pós-parto. Então, assim, é fantástico, porque nesse simples contato, ela já previne hemorragia. E aí segue, né, em alojamento conjunto, estimulando a mãe, entendendo que o colostro é o leite dos primeiros dias, que ele é riquíssimo em imunoglobulina A, riquíssimo em proteínas, e ele tem um poder também laxante, ajudando o bebê a eliminar o mecônio rápido, para também ajudar na prevenção de icterícia, porque aleitamento precoce, a ação de mecônio precoce diminui a chance de icterícia. Então, assim, é todo um processo que a gente fala é bonito, é humanizado, é bonito, mas na verdade é científico, né? É baseado em evidências para que a gente faça isso. Não é só porque é bonitinho, ó. É porque realmente é o melhor para o bebê. E para você ter ideia do poder do colostro, do poder imunológico do colostro, eu trabalho em UTI neonatal também. Os prematuros, a gente pega 0,3 ml de colostro da mãe, meio ml de colostro, aquele titiquinho, e coloca nas mucosas dos prematuros que estão entubados, que não estão alimentando, que estão em nutrição parenteral, a cada 6 horas, para que através da absorção na mucosa, eles melhorem a imunidade deles para responder à medicação. Então, assim, o negócio é fantástico. É inacreditável, né? É inacreditável como esse corpo humano funciona nessa fase da vida. E assim, é tão simples. E o grande problema, né, do ser humano é que o ser humano é um mamífero, mas é um mamífero pensante. E acaba que hoje em dia a gente pensa tanto, a gente tem tanta informação, que amamentar deixou de ser uma coisa tão natural e passou a ser uma coisa elaborada. Que se você não tiver um apoio, se você não tiver uma ajuda, muitas vezes você não consegue fazer algo que
numa população indígena, por exemplo, é tão natural, a mulher vai ali, o bebê mama no peito e pronto. Nós aqui, a gente precisa de ajuda. Então, isso também é importante. É verdade, né? E desde que nós saímos dessa situação mesmo evolutiva de caçadores e coletores e percorremos, né, essa trajetória como seres humanos mesmo, que já chegamos nesse nível de desenvolvimento tecnológico, uma coisa tão primitiva e tão natural, nossa, Isso. ainda seja Instintiva, essencial. né? Instintiva. É verdade. Instintiva. E com tantos benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Você trouxe aí muitos exemplos dessa vantagem da amamentação para o bebê, né? O bebê realmente, eu estava estudando esses dias a doença do refluxo gastroesofágico e apareceu, né, que o tempo de liberação do mecônio é preditor, né, para o aparecimento ou não do DRGE. E para a mãe, o que é que a gente pode comentar assim, de vantagem para a mãe? Eu vi também esses dias, eu lembro das aulas de farmacologia, já tem um tempo, que a minha professora de farmacologia disse que tem receptores de ocitocina na íris, por exemplo, da mãe. Olha como isso é mágico e bonito, né? Além desses... Fantástico. Fantástico. Eu achei essa informação fenomenal. Me arrepio até hoje, só de lembrar. E, assim, com certeza tem mais vantagens para a mãe também. O que é que a senhora pode comentar aí de vantagens para a mãe dessa amamentação? Eu já falei, né, a primeira vantagem, que é evitar a hemorragia no pós-parto, que isso é uma coisa importantíssima. As mães que amamentam pelo menos 1 ano, elas têm diminuição do risco de câncer de mama e ovário. Isso também é uma coisa importantíssima. Quanto maior o tempo de amamentação, menor o risco de câncer. Ajuda Incrível. as mães, né, voltarem ao peso, né, pelo gasto energético. Na amamentação a gente gasta mais caloria do que em 1 hora de bicicleta. É um incentivo e tanto. Pandemia é uma boa, né? Uma outra coisa que é muito falada na literatura, né, e que inclusive o Ministério da Saúde divulga muito, é da parte de proteção contraceptiva. Eu tenho muitas ressalvas nessa proteção. A gente conhece casos de mulheres que engravidaram amamentando. Existem alguns pré-requisitos, tem que ser aleitamento materno exclusivo de dia e de noite. O bebê não pode usar chá, água, chupeta, mamadeira, nada. Mas ainda assim, eu acredito que uma boa conversa e orientação obstétrica é importante. Sim. Eu não acho que isso seja 100% seguro, mas é uma vantagem descrita para a mãe. Então, a gente tem que falar dela também. Verdade. E tem alguma contraindicação, assim, para amamentação? Hoje em dia, a única contraindicação absoluta que a gente tem no Brasil é HIV positivo. Eu quero até aproveitar e falar, como vocês são alunos, eu acho importante, né, vocês saberem, é uma coisa que a gente não fala para qualquer público, mas em alguns países da África, eles estão liberando as mães HIV positivas para amamentarem seus bebês, porque a pobreza é tamanha que o risco de uma contaminação por uma mamadeira passa a ser maior do que o risco da contaminação por HIV. E a partir daí estão fazendo novos estudos. Mas isso é uma coisa que a gente não gosta de falar em público, de divulgar, é realmente porque essa live é para acadêmicos de medicina, da gente saber que existem lugares que, devido à pobreza extrema, eles preferem que essa mãe amamente do que deixar o bebê morrer contaminado com menos de 1 mês e tudo dessa forma, né? Verdade. Tem alguém perguntando... professora. Antidepressivos. Existem alguns antidepressivos que as mulheres podem usar, que elas são liberadas para amamentar, sim. Nós temos, e até uma coisa para vocês baixarem, do Ministério da Saúde, um manual de amamentação e uso de medicamentos. E ali é muito bacana, porque ele mostra... Você coloca o nome do medicamento e ele te fala o que pode e o que não pode. E a maioria pode. Na verdade, são poucos os medicamentos, são poucas as doenças em que realmente é contraindicado mesmo amamentar. Entendi. É verdade, né? A gente, como médico, a gente não é juiz, não tem como fazer coerção para a mãe amamentar nem algo do tipo. A gente indica, né, como
a melhor forma de bem bom desenvolvimento e tal. A Lave.Barcelli está perguntando no caso da tuberculose ativa. A tuberculose ativa, a mãe tem que iniciar o tratamento e depois de um período de tratamento ela pode amamentar. Eu não me lembro o número de dias correto, mas passado alguns dias ela já pode voltar a amamentar. É lógico que com proteção, né? Essa mãe deve usar máscara o tempo todo. Hoje em dia a gente está falando muito de Covid, né? Que as mães de Covid podem amamentar desde que usem máscara, que façam a higienização correta das mãos, mas isso também vai servir para as mães de tuberculose, desde que elas já tenham começado o tratamento. Eu não tenho certeza, porque eu não li isso esses dias, mas se eu bem me lembro, acho que é pelo menos 72 horas de tratamento. Mas a gente pode olhar isso depois com calma e eu posso passar para vocês. Certo. Ótimo. E depois que a mãe começa a praticar, né, a amamentação, aleitamento materno, quais são os fatores que mais incentivam, por exemplo, para ela fazer um desmame precoce, né? O desmame precoce, ele está muito associado a medo, insegurança e dor. Eu acho que são 3 fatores hoje em dia que pesam muito. É o medo do bebê não engordar, é o medo do tal leite fraco que não existe, né? Porque cada leite é adequado para o seu bebê. Essa possibilidade de leite fraco não existe. A mãe do prematuro produz um leite especial para ele, a gente sabe disso. Mas o medo do bebê não engordar, o medo de não conseguir, o desgaste emocional, a cobrança da família e a dor da fissura de uma pega errada. O que eu vejo, eu atendo muitas mães no consultório, eu trabalhei no SUS muitos anos, eu coordenei o Banco de Leite Humano aqui de Juiz de Fora por 6 anos, é que mesmo com todos esses medos, as mães querem amamentar, elas precisam de ajuda. Então, a mãe que está com a mama fissurada, a mãe que está com mastite, a mãe que está com obstrução de ducto, essa mãe, se ela for ajudada, ela consegue amamentar. Mas o que às vezes acontece é que a gente tem, às vezes, uma coisa de que a gente vai conseguir. Não, amanhã vai conseguir, amanhã vai conseguir, amanhã vai conseguir. Quando você vê, já tem 10 dias se passaram e você não conseguiu. Então, assim, o que eu sempre oriento é procurem ajuda. A gente tem bancos de leite humano, a gente tem consultoras em aleitamento materno, técnicas de enfermagem, doulas, várias pessoas que podem dar ajuda a essas mães nesse início aí, que é difícil. E quando a mãe consegue passar essas primeiras 2 semanas, o negócio engrena, tá? Eu vi aqui uma pergunta falando sobre as avós. Gente, eu sou fã das avós. Não concordo com estudos que falam isso. Houve uma geração de avós que só usou mamadeira porque era um momento em que só usava mamadeira. Teve o momento da cesárea, o parto normal voltou a ficar na moda há uns 5 anos. E o aleitamento materno, ele já vem se consolidando. Mas eu sempre falo assim, traz a avó para perto de você que a avó vai ajudar. Eu acho que se a gente tiver um bom relacionamento, e para você ser pediatra, você tem que ter um bom relacionamento com a família, porque o pediatra não é só do bebê, ele é da família inteira. Quando você consegue cativar a avó, ela ajuda demais, gente. E como ajuda? Eu não sei se eu sobreviveria sem a minha mãe e minha sogra me ajudando no início e depois também me ajudando a cuidar dos meus filhos. Então, assim, eu tenho uma experiência extremamente positiva com a amamentação, com rede de apoio, né, com as avós presentes, e eu passo isso para todas as mães. A avó é coruja, né, doutora Márcia? Com certeza, com certeza. E a avó que é o melhor, né, para a filha e para o neto. Então, como que a gente vai desprezar essa pessoa tão importante na vida dessa mãe? Impossível, gente. Cativem as vovós. É verdade. A Gabi está perguntando aqui. Mães que sofreram traumas pós-parto, como hemorragias complicadas, conseguem começar a amamentar depois da recuperação? Eu já vi muitas mães se recuperarem e amamentarem. Gente, a força que essas mulheres têm,
para passar por todas essas dificuldades e estarem com o bebê. Eu já vi mãe ficar 10 dias internada no CTI, sair do CTI e começar a amamentar. Então, assim, é viável sim. Eu sempre reforço que é viável desde que você tenha uma equipe médica, uma equipe de enfermagem ali dentro do seu hospital que trabalhe com parto humanizado, com aleitamento materno. Se você tiver isso, é viável sim. Pra você ter ideia, eu trabalho, como eu falei, em UTI neonatal. E a gente tem uma equipe maravilhosa de físio, fono, nutrição, psicologia, todo mundo trabalha muito junto. O nosso índice de aleitamento materno nos prematuros, que às vezes ficam internados 2 ou 3 meses na UTI, é 80%. Eles saem mamando de dentro da UTI, porque desde que o bebê chega em 1,5 kg, já começa, ou mais de 34 semanas, as fonoaudiólogas começam a trabalhar com sucção nutritiva. Quando eles chegam em 1,700, 1,800, já começa o contato com a mãe para iniciar o aleitamento materno. Então, assim, os bebês saem mamando no peito. Então, tudo depende da equipe assistencial. Por isso, gente, vocês que vão formar, independente da especialidade, pensem nisso, como é importante. Porque os estudos mostram que tem um gene que aumenta o coeficiente de inteligência dos bebês. Eu acredito nisso. Vamos embora ajudar a fazer os nossos médicos cada vez mais inteligentes. É verdade. É isso mesmo. Essa pergunta que mandaram agora, ela linka muito bem com uma pergunta que veio até mim essa semana. A Lavinha colocou assim: como estimular a amamentação na atenção primária? A gente nota que logo antes de 6 meses já começa uma introdução alimentar, com muitas vezes até com biscoito. Como podemos falar com essas mães? E eu complemento, doutora Márcia. O leite materno, ele é realmente insuficiente depois dos 6 meses? Então, vamos lá. A gente deve seguir as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, independente de ser na rede pública ou privada. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no Departamento de Saúde da Criança aqui de Juiz de Fora durante 19 anos e fazendo puericultura 3 vezes por semana, com os meus bebês mamando no peito, em sua grande maioria, independente de quem fosse, com introdução alimentar aos 6 meses e manutenção de aleitamento materno, quando era até 1 ano, quando passou a ser até 2 anos, até 2 anos. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, sejam no SUS o médico que vocês são no consultório. Sim. Se nós não atendermos bem os nossos pacientes no SUS, não adianta fazer pose de médico bacana no consultório. E a maior prova disso, eu me aposentei do SUS tem 1 ano, é que vários pacientes fizeram convênio para seguir comigo no consultório. Então, assim, eu acho que, independente de falar de aleitamento materno, tratem bem os pacientes que vocês atendem na urgência ou no controle de puericultura, seja o que for, do SUS. Porque, sim, não pode existir. A gente não pode dar uma consulta de 40 minutos no SUS, a consulta é 20 minutos. Faça o seu melhor em 20 minutos. Entendeu? E é viável e é possível, sim. Se a mãe do SUS for bem orientada, ela amamenta bonitinha. Ela quer carinho como toda mãe. Então, se a gente orienta, se a gente conversa... Uma coisa que eu faço muito, tanto fazia no SUS e faço no consultório, é quando eu percebo que um bebê não está ganhando peso adequadamente, eu nunca entro com fórmula. Eu oriento a amamentação, eu vejo a mamada, eu paro o que eu estiver fazendo ali no consultório e eu fico observando a mamada. Eu oriento essa mãe e eu peso de novo em 5 a 7 dias. A maioria continua amamentando. Dá trabalho? A gente dá trabalho, mas o retorno é enorme. E as mães devem continuar amamentando com alimentação saudável até em torno de 2 anos de idade da criança. E alimentação saudável não inclui biscoito, não inclui industrializado, não inclui nada disso. Alimentação saudável é leite materno, se a mãe precisa de fórmula, é fórmula.
né? Que a gente sabe que nem todo mundo vai amamentar, mas é carne nas suas variações de frango, fígado, músculo e filé de peixe, todos os legumes e verduras, arroz ou macarrão que pode ser integral, feijão com as suas variações de ervilha, lentilha, grão de bico e soja, ovo, frutas. Isso é comida saudável. E fruta é de comer, suco de frutas a gente não usa mais, para beber só água. A única fruta que a Sociedade Brasileira de Pediatria pede para a gente evitar no primeiro ano de vida é a carambola, porque a carambola tem uma toxina que nos bebês com predisposição à lesão renal pode desencadear lesão renal. Fora isso, todas as frutas do Brasil inteiro estão liberadas, de norte a sul. E todos os legumes e verduras, não há restrição. Agora, a gente tem que ensinar a criança a comer amassada, não comer batido. A gente tem que trabalhar mastigação com pedacinhos. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. Mas é muito importante que as pessoas entendam que aleitamento materno associado à alimentação saudável previne diabetes, hipertensão e obesidade. Olhem a obesidade infantil como aumentou. Por quê? Porque as crianças estão comendo porcaria, porque aprendem a comer porcaria dentro de casa. Eu brincava muito, porque eu sempre gostei de quem falou para jogar fora o liquidificador na introdução alimentar. Foi a Carla Gouveia. Isso mesmo, Carla. A filha dela come, que é uma maravilha. Faz inveja a muito adulto. Mas assim, eu atendia, ficava a manhã inteira no SUS e eu sempre levei a minha fruta. Como eu sou pediatra, pediatra pode tudo. Então eu tinha a caixinha da banana, a caixinha da maçã, a caixinha da... Tudo era fruta, caixinha. E aí as crianças chegavam com o pacotinho do amarelinho, né? Eles sempre iam com aquele biscoitinho amarelinho horroroso, pendurado. Ave Maria. Aí eu pegava, parava, falava assim, olha aqui o que a tia Márcia traz de merenda. E muitas crianças maiores começaram a pedir para as mães que queriam a merenda igual a da tia Márcia. Então, assim, é o exemplo que a gente dá. É verdade. Eu levo merenda para o meu plantal, eu levo a minha comida, eu levo a minha fruta, porque não é fácil manter uma alimentação saudável, mas nós somos os exemplos para os nossos filhos. Então, isso é muito importante. Eu até brinco que eu não gostava de beterraba. Quando eu engravidei, eu comecei a comer beterraba porque eu queria ensinar minha filha a comer beterraba. Oh. Então, assim, gente, o ser mãe faz isso. Como seu filho vai comer saudável se você come porcaria? Eu tenho mãe, gente, que come escondido da criança, que vai se tranca para comer a porcaria. Então, assim, vamos aprender, vamos dar exemplo em tudo, né? Eu falo que eu fiquei 10 anos sem ver novela, porque eu não queria que meus filhos vissem novela. Então, assim, tudo. Começa na amamentação, mas vai para a vida, né? Importante isso. Não tem como eles comerem biscoito recheado se em casa não tiver biscoito recheado, não é mesmo? Exatamente. Se você não compra, eles não comem. Exatamente. A gente sabe, exatamente, é comer brócolis. A Carla tá falando, eu passei a comer brócolis, eu nunca tinha colocado um brócolis na boca. Coisas que mães fazem, né? A gente sabe também, doutora Márcia, que às vezes a mãe precisa voltar a trabalhar, né? E talvez uma alternativa para essa alimentação menos saudável, ou até mesmo maleficente para a saúde, sejam esses biscoitos. Então, como que faz para a mãe, por exemplo, guardar o leite materno? Como é que a gente faz para conservar o leite? Isso assim é muito tranquilo, né? A gente orienta preferencialmente a ordenha manual, né? Mas hoje tem assim umas ordenhadoras elétricas muito boas que você pode ter em casa. Aquelas bombinhas de sucção, elas são péssimas. Mas a gente tem hoje coisas importadas de muito boa qualidade, pode tirar. Se o leite for ser usado em 1 hora, mais ou menos, por exemplo, eu falo isso muito no hospital, né? Às vezes a mãe ordenhou para dar para o bebê que está internado. Pode manter em temperatura ambiente, não mais do que 1 hora. Em geladeira, a gente pode armazenar o leite dentro da geladeira, não na porta, até 24 horas. E o leite materno puro pode ser congelado por até 15 dias, não mais do que 15 dias. Uma outra coisa importante é que
Por exemplo, eu comecei a tirar leite 8 horas da manhã. Eu posso armazenar no mesmo pote, se eu quiser, durante 24 horas. Mas como eu vou fazer isso? A primeira vez que eu ordenhei direto naquele pote de vidro. Eu guardei ele na geladeira, no congelador, desculpe. Na próxima vez, daqui a 2, 3 horas, eu tirei mais 30 ml, eu tiro num outro recipiente, vou lá e coloco naquele. Eu não fico tirando aquele pote que já está congelado do congelador, porque senão eu descongelo o leite. Eu tirei, eu vou lá e completo até chegar no volume que eu quero. Às vezes você quer congelar de 100 em 100 ml, porque é o volume que o seu bebê vai mamar. Quando você sair para trabalhar, não tem problema. Sim. E as mães que tiverem excesso de leite e forem doadoras, o leite pasteurizado, depois de doado, que vai para as UTIs neonatais, ele dura congelado até 6 meses. Então, tem todo um processo de qualidade para que esse leite dure 6 meses. Que coisa boa, viu? Muito bom saber da qualidade disso. Você não pode dar um leite sem pasteurizar, né? Realmente. E quando não, a mãe... prematuros, doutora, não, de forma alguma. Quando a mãe sente dor à sucção, o que é que a senhora orienta? O que é que pode ser feito com relação a isso? A primeira coisa é organizar a pega do bebê. O que acontece, né? A gente tem a produção de leite pelos alvéolos mamários, que são aqueles cachinhos de uva. O leite caminha e ele fica armazenado nos seios lactíferos, que são exatamente atrás da areola. Então, quando o bebê abocanha a areola, o bico do peito está aqui. Ele está abocanhando, o leite jorra na boca dele. Se ao invés de abocanhar a areola, ele escorrega e abocanha o bico, machuca e não sai leite. Gente, mas machuca uma quantidade absurda a dor. E aí, às vezes o bebê dá uma mordida ali mesmo, sem ter dente, morde e dói. Então, assim, é ajuste de pé. Um dolorido nas primeiras semanas, é lógico que vai ficar. Que de repente tem um bebê mamando de hora em hora, 2 horas, 3 horas de intervalo na sua mama. Um dolorido é lógico que vai ficar. O que não pode é doer direto. Aí a gente tem que reorganizar a pega do bebê, o abocanhar. É por isso que a gente não usa chupeta, que a gente não usa mamadeira, porque isso causa confusão de bicos e atrapalha a amamentação. Gente, chupar chupeta é isso aqui, ó. É fácil. Chupar o peito isso aqui. Não é tão fácil. Então, assim, se eu faço isso, eu não quero fazer isso, porque dá trabalho, não é verdade? Então, esse é um dos motivos. Eu sou extremamente contra a chupeta. Os malefícios da chupeta são enormes. Eu, inclusive, falo com muito orgulho que eu amamentei meus filhos e nunca usei chupeta. E tem gente que vai dar, não tem. Cada um vai ter a sua filosofia de vida. Mas o que eu oriento as mães que queiram usar chupeta, não usem chupeta nas primeiras 2 semanas de vida, enquanto a pega do peito não estiver correta. E só usem para dormir, não usem o dia inteiro. Gente, eu canso de ver lá no consultório, o bebê senta, a mãe põe a chupeta. Aí senta, põe a chupeta. Quando chega na 3ª vez, eu tenho que falar. Gente, ele não quer. Não quer. Então é isso. São coisas que são muito importantes para a gente manter o aleitamento materno e para essa mãe não ter dor. Eu volto a falar a importância da rede de apoio. Essa mãe, nos primeiros 7, 10 dias, ela precisa de ajuda para amamentar. Essa ajuda é fundamental para que o aleitamento materno seja um sucesso. Tá. Tem uma travada, eu acho. Será que foi a nossa conexão ou tá pegando? Eu tô te ouvindo bem. Certo, beleza. Chegou uma pergunta aqui para mim que diz o seguinte: como orientar uma mãe cujo bebê se mostra irritadiço ao mamar e com perda de peso? Aí a gente tem que ver o que está acontecendo. 2 coisas, independente do aleitamento materno. Vamos pensar num bebê irritado que perdeu peso antes de eu pensar no aleitamento materno. 2 coisas. Eu estou falando isso porque
Eu acho assim, quando a gente fala para alunos, vocês têm que pensar em tudo. A gente não pode só se fixar no leite e na perda de peso. Anemia e infecção de urina são duas coisas que acontecem em bebês e que não dão nenhum outro sintoma além de perda de peso. Então, assim, coisas para vocês prestarem atenção. É isso. Então tá, o meu bebê está irritado, não está ganhando peso ou perdeu peso, como foi o caso. Eu tenho que olhar a mama dessa mãe, eu tenho que ver se ela tem leite. Eu tenho que ver como ela está amamentando, como é que está o posicionamento. E aí, aquilo que eu falei para vocês. Eu oriento essa mãe, reposiciono, falo para organizar horários. Eu só mexo em horário de amamentação quando o bebê não engorda. O bebê que engorda é livre demanda do jeito que ela quiser, o tempo que ela quiser, conforme ela quiser. Fora isso, a gente orienta. E aí, eu dou um prazo máximo, nesse caso, de 5 dias e reavalio. Já colhi exame de sangue e urina. Peguei os exames, estão normais. O bebê continuou não ganhando peso. O que eu vou fazer com essa mãe? Eu vou fazer com que ela continue amamentando, mas aí a gente tem que entrar com um complemento, uma fórmula adequada para a idade. E, geralmente, a gente entra primeiro no copinho. Os bebês pequenos, os recém-nascidos, eles pegam, né? E a gente geralmente entra primeiro dessa forma. O bebê mais velho, às vezes, pega o copinho de transição. Em alguns casos, as mães querem dar mamadeira. O bebê mais velho, a gente vai seguindo conforme o que a mãe quer. Mas nessa fase inicial, a gente dá no copinho. Ou, em alguns casos, eu não sei se vocês já ouviram falar em relaxante. A gente pode botar a fórmula. Tem um recipiente próprio, que é tipo uma mamadeirinha ao contrário, e uma sonda que vem até o bico do peito. Então, o peito. E aí ele recebe o leite da mãe, a fórmula, e ele engorda. Que legal. Nossa. É muito legal. Essa relactação é muito legal. A gente, às vezes, faz também mães de mamoplastia redutora. Porque existem 2 casos, né? A mãe do silicone, o silicone é colocado no músculo, não há problema com a amamentação. A mãe da mamoplastia redutora, muitas têm ductos cortados e diminuem a produção de leite e querem amamentar. Então, assim, essas mães eu sempre mando amamentar. E aí a gente vai observar se depois da mamada o bebê está calmo, se ele fica irritado sempre que sai do peito. E aí, nesses casos, pode ser necessário complementar. Aí você pode ou dar no copinho ou colocar, chama mamatute, esse negócio. Aí é como se fosse uma mamadeirinha ao contrário, com a sonda que fica ali coladinha no peito, fica assim, juntinho, e o bebê vai sugando e vai indo leite para ele. É uma técnica bacana também. Tem que ser aprendida, como toda técnica, assim como o copinho, mas é viável de se fazer e a gente continuar amamentando. E a mãe vai ficando segura, a autoconfiança dela melhora. Que interessante. Muito legal, doutora Márcia. Só descobrindo coisas aqui nessa live, viu, pessoal? Lembrando que qualquer pergunta que vocês tiverem, pode colocar aqui no chat, tá bom? Não esqueça de compartilhar a live com os seus amigos. Clica no aviãozinho que tá aqui embaixo e manda para todo mundo. Manda para as 3 primeiras pessoas que dá certo. Que mais que a senhora tem para falar pra gente hoje? Eu acho que depois também você pode deixar essa live salva, né? Vai ficar salva. Para quem quiser depois acessar. E aí depois eu consigo, com muita paciência, salvar também no meu. Beleza, a gente dá um jeito, viu? A gente te marca lá. Oi, gente, assim, existem inúmeras coisas que são importantes na amamentação. Uma outra coisa que eu também acho importante, que pode parecer uma bobeira, mas que é uma preocupação da maioria das mães, é pintar cabelo e relaxar o cabelo. As tintas que não têm chumbo podem ser usadas, pode fazer luzes, não há problema. Agora, nada que tenha formol pode ser usado junto com a amamentação. As mães perguntam muito também sobre tatuagem, desde que não seja feito na região do mamilo, a mãe pode fazer a tatuagem. As mães perguntam sobre piercing, também desde que não seja no mamilo, pode fazer o piercing, apesar de eu não gostar.
Mas é pessoal, cada um vai fazer o É, que quiser, desde que respeite desta forma. Então, assim, são coisas que as mães perguntam e que eu acho importante também vocês saberem, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida na hora, quando a mãe faz algumas perguntas, e elas perguntam para quem estiver ali, e muitas vezes vocês vão estar aptos a responder também. com certeza. É verdade. Uma coisa que eu destaco muito é posição e pega, né? Eu vejo, e eu vejo isso às vezes até dentro do meu hospital, bebê de luva, bebê de touca, bebê enrolado. Gente, imagina, a gente vai num restaurante, a gente está de sobretudo, cachecol, luva e touca. É impossível comer. Impossível. Quem É consegue verdade. comer assim? Você vai O tirando pobre do tudo, bebê né? vai morrer de calor. Exatamente. E o exercício dele é sugar. Então, assim, É bebê verdade. mama, desembrulhado, sem luva, sem touca, sem embrulho nenhum. Aconchegado com a mãe, barriga com barriga. Tá frio? Joga a manta por cima. Entendeu? Mas assim, é o bebê Exatamente. solto, encostando na mãe, gente. Ele encosta, é muito bonitinho, porque eles vão encostando. Outra coisa, bebê não sufoca no peito, pode encostar o nariz no peito. Recém-nascido só sabe respirar pelo nariz. Se ele não conseguir respirar, ele solta e pega de novo. Coisa Então, assim, linda. são coisas, às vezes, que a gente fica sem saber o que fazer. Mas são coisas simples de lidar, né? O engasgo, né? Às vezes a mãe tem tanto leite que o bebê engasga. E aí, o que eu faço? Quando a mãe tem muito leite, o bebê às vezes engasga, desengasga e continua mamando como se nada tivesse acontecido. Isso é muito comum. E se efetivamente o bebê engasgar, aí a gente tem as manobras que a gente faz, né? Pega o bebê, vira de barriga para baixo, faz a massagem, né? Faz a tapotagem, depois vira, vê. Então, assim, existem as manobras que a gente faz. É importante vocês também saberem. Eu tenho no YouTube vídeos sobre engasgo, sobre amamentação, cólica, tudo, e eu mostro a manobra lá. Aliás, quem não me segue, tem um monte de dicas, são dicas para as mamães, mas a gente pode aproveitar também, porque tudo que eu estou falando lá é baseado em evidências, né? A gente fala para o leigo, mas a gente fala de uma forma que seja bom para todo mundo. Então, assim, tem muito vídeo. Assistam lá e divulguem, que eu adoro que divulguem também. Doutora Márcia Mizrahi se adaptando muito bem a essa nova realidade de tecnologia, do contato médico com a população, com as mães e com os estudantes direto pelo celular, né? Que o Connect fica muito feliz com a É, sua presença aqui, doutora Márcia. é. O que a gente vê, Átila, é que o mundo mudou, né? A gente sabe. E o que eu comecei a observar tem um ano, quase um ano e meio que eu lancei meu Instagram, meu canal no YouTube, que as mães estavam carentes de informação séria. Porque assim, as pessoas falam um monte de abobrinha na internet, todo mundo segue, e aquilo vira uma lei. Por exemplo, colar de âmbar. Não sei se você já ouviu falar. É um colar cheio de pedrinha que está Não, na moda, que todas as crianças usam, porque diz que aquilo ali é bom para não dar problema quando nasce o dente. Tem a pedra verdadeira lá de não sei aonde, que dizem que faz algum efeito. Bebê não pode usar colar nenhum, gente. É risco de enforcamento. é Cordão de verdade. ouro, cordão de nada, é risco de enforcamento. Então, assim, as mães que falam eu quero usar, faz uma pulseira, põe uma Sim. tornozeleira, entendeu? Então, assim, eu percebia que as mães estavam carentes de informação. Não serve para nada, a gente sabe disso. É, então, assim, por conta disso, eu comecei a falar e falar e falar e falar de vários temas e dei uma parada na pandemia, minha equipe de filmagem parou, né? E aí eu recrutei a Gabi e o Lucas, que muitos de vocês devem conhecer o Lucas, né? Que ele faz medicina. E para eles passarem a me filmar, porque eu fiquei 6 meses sem filmar e o conteúdo vai acabando. Então a gente retomou agora esse mês as filmagens. Então, assim, o objetivo é esse, é passar conteúdo sério para vocês. E assim, eu estou aqui para tirar as dúvidas, podem continuar perguntando, que eu vou falando sobre o que vocês quiserem aqui de amamentação.
É verdade, pessoal. Não esqueçam que ao fim Outra da nossa coisa. live, a gente tem uma surpresa para vocês. Então fiquem aí que a gente vai liberar um código com um brinde muito bom. Eu, pessoalmente, adorei o material que o pessoal fez. Então se preparem, fiquem aí, podem mandar perguntas. É. Uma outra coisa que as pessoas perguntam muito é sobre a volta ao trabalho e os direitos da mulher. Eu acho que é uma coisa importante de vocês saberem, né? Importante mesmo. Está tramitando há alguns anos o aumento da licença maternidade a nível nacional para 180 dias ao invés de 120 dias. Hoje em dia, as universidades, as empresas públicas, a maioria delas e muitos bancos já dão os 180 dias de licença para a mulher. Mas ainda existem muitas empresas que só dão os 120 dias. E aí, a gente espera efetivamente que algum disso vá para frente. Agora, por que aumentou de 4 para 6 meses, né? O porquê? Porque, na verdade, se descobriu que os bebês que amamentam exclusivamente por 6 meses adoecem menos. Eles adoecendo menos, a mulher falta menos ao trabalho. Então, na verdade, é um benefício para o patrão dela e um benefício para a criança. Então, por isso que se começou esse movimento dos 180 dias e que se aumentou o aleitamento exclusivo materno para 6 meses. Ótimo. A mãe que volta a trabalhar antes de 6 meses, ela tem direito a sair do trabalho ou uma hora mais cedo ou chegar uma hora mais tarde ou 2 períodos de 30 minutos. Então, assim, são leis que têm direito e que é importante que ela use, porque muitas são obrigadas a voltar a trabalhar antes do que elas gostariam, mas é importante elas saberem que elas têm esse direito, que a gente orienta a ordenhar e tirar o leite para congelar, para deixar para o bebê. Então, assim, são coisas que a mulher, quando sabe, ela fica mais segura também para voltar ao trabalho, porque ninguém pode perder o emprego também, né? Exatamente. Ah, boa pergunta aqui. A Fernanda, acho que é Fernanda, está perguntando assim, se tem diferença do leite inicial quando o bebê começa a mamar para o leite no final da mamada. Tem sim, Fernanda. Daí a importância da gente falar para as mães não marcarem tempo de mamada. Um bebê pode mamar 10 minutos, outro pode mamar 20, outro pode mamar 30. Quando é o bebê que larga, ele larga porque ele esgotou a mama. O leite do início da mamada, ele é muito rico em água e imunoglobulinas. O leite do final da mamada é rico em gordura. Então, ele mata a sede, é protegido, mas ele engorda no final da mamada. Por isso que é importante a mamada completa. A gente, às vezes, vê bebê que dá aquela sugadinha e para, dá aquela sugadinha e para e não engorda. Porque a mãe marca 15 minutos. Eu vou dar 15 minutos em cada peito, eu vou dar 20 minutos em cada peito. E se o seu bebê quer mamar meia hora porque o seu leite gordo só sai no final e é com meia hora? Então, é por isso que tem diferença, sim, e que é importante orientar as mães que o tempo de mamada é completo. Outra coisa, por que os bebês mamam mais à noite do que de dia? Né? Que é uma coisa que todo mundo pergunta, né? O bebê... O ciclo do sono do bebê à noite, por mais que a gente saiba que um bebê dorme de 16 a 20 horas por dia, o ciclo do sono do bebê à noite é entre 60 e 90 minutos. Então, ele acorda a cada 60 a 90 minutos. E a prolactina, que é o hormônio da produção de leite, que faz com que eu seja uma produção contínua. Quanto mais ele mama, mais eu produzo para a próxima mamada. Também aumenta à noite. Então, de noite, ele mama mais mesmo. E aí a gente tem que orientar as mães, que é normal ele mamar mais à noite, que é importante elas descansarem durante o dia. Então, são orientações importantes. Aí eu falei da prolactina, são 2 hormônios, né, da amamentação, vocês já devem ter estudado isso. Prolactina e ocitocina. A ocitocina é o hormônio da emoção. Triste, com dor, pressionada, aquela confusão, todo mundo dando palpite, mesmo pela internet o povo dá palpite na amamentação. As famílias ligam e ficam falando. O leite não sai. Mas se eu estou tranquila, se está tudo em paz, a ocitocina libera. Então, a prolactina produz e a ocitocina libera. Então, assim, é muito importante também esse ambiente de paz, né?
E o peito, viu a mãe falando, o peito fica mais cheio, fica mesmo. Fica mesmo. Eu vi uma pergunta antes, Átila, eu Foi a não consegui Carol. pegar quem foi, sobre o leite vazar na outra mama. É Isso. super comum. E aí eu falo, gente, se tá vazando leite, doa. O Banco de Leite Humano agradece, os prematuros de todas as cidades agradecem. O bebê tá mamando, tá engasgando demais, tá sobrando leite demais, bora doar. Quanto mais você doa, mais você produz. Você pode doar. Você pode retirar leite para doar antes, durante ou após a mamada. Não faz diferença. É isso mesmo, viu? Se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode falar. Mas mais uma vez eu agradeço aqui a doutora Márcia por ter participado dessa live com a gente. Foi muito esclarecedor. Eu particularmente aprendi muito. Confesso que fiz uma revisão antes da live para poder falar com alguma propriedade e trazer alguma informação nova, mas é sempre bom discutir com alguém que está aí na prática todo dia, trazendo tantos benefícios para a criança e mães. O que eu falo, né? Eu também sou mãe. É que a maior alegria de uma mãe é você olhar o seu bebê engordando. Quando você olha para o seu bebê, que ele ri para você e que ele engordou, e você sabe que ele engordou no peito, acabou, gente. Aí a ocitocina libera geral e não tem alegria maior do que essa na vida da gente. É muito bom mesmo. Que delícia, né? Que delícia, muito bom. A nossa live está gravada aqui no nosso Instagram, tá bom, pessoal? Eu quero dizer para vocês que tem um material incrível no nosso canal do Telegram. Para você entrar no nosso canal do Telegram, você vai no link da nossa bio e clica canal do Telegram e se inscreve lá. O material é a cartilha de orientação sobre a amamentação. E ele está protegido com o link, viu? Não é todo mundo que tem, não. É só quem assiste essa live. A senha é Connect, com 2 N's, tá bom? O material é todo preparado, baseado em consultas, tá? É um material de consultas, retirado de consultas. Então, vocês vão ter a oportunidade de aprender na prática também, para complementar ainda mais a fala da doutora Márcia. Doutora Márcia, muito obrigado mais uma vez. Um prazer enorme, muito bom estar aqui com vocês. Lembra também para o pessoal baixar o manual de aleitamento materno e uso de medicamentos, que é liberado no site do Ministério da Saúde. É muito bacana também. E são dúvidas que a gente tem no dia a dia. Gente, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu tenho certeza que vocês que vão se envolvendo em vários temas, querendo aprender cada vez mais, serão excelentes médicos e a gente precisa de médicos interessados e dedicados. Não desanimem com essa pandemia. As coisas vão voltar ao normal. Se Deus quiser, antes do meio do ano que vem vai ter vacina, vai todo mundo voltar a ter aula presencial, vai voltar para os ambulatórios, para os hospitais, e vocês vão ter muito sucesso na vida de vocês. Trabalhem com amor, é a coisa que eu acho mais importante. Se vocês fizerem o que vocês amam, o resto vem seguindo. Mas escolham o que vocês amam, não pensem em dinheiro. Dinheiro é uma consequência de anos de trabalho. Nenhum médico consegue começar a ganhar dinheiro antes de 10 anos de formado. Mas a satisfação, a felicidade vale muito mais. E as coisas vão caminhando para o sucesso total, ok? Tá bom. Muito obrigado, doutora Márcia, pelas palavras e pela presença, viu? Pessoal, um abraço. Joia. Não esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, tá bom? A senha do arquivo é Connect. Um abraço, aqui é o Átila, vice-diretor de Relações Internas do Connect. Espero todos vocês ano que vem. Abraço. Tchau, gente. Obrigada, tudo de bom.